Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like. E aí, Mauro César, o Flamengo tem interesse na situação do Dudu? Monitora a situação? Como é que é? Essa coisa, né, de monitorar. Isso aí eu chamei outro dia, isso pra mim é Guerra Fria. Assim, o Dudu tem um contrato que tem mais um ano e não acerta com o Palmeiras. Aí o Flamengo não fala nada, mas alguém vaza assim para um repórter. O Dudu, né? Pô, e tal. Aí o repórter fala, o Flamengo monitora o Dudu. Monitora nada. Eu duvido que o Flamengo vai entrar numa rota de colisão com o Palmeiras, uma animosidade com um jogador que tem um ano de contrato. Agora, se lá na frente, chegar no meio do ano, não renovar o contrato e tal, é o outro cenário. No meio do ano, estamos em dezembro ainda, Papai Noel não chegou. Meio do ano é outra história. Aí é um outro momento. Hoje, eu não vejo a menor possibilidade do Flamengo entrar numa dividida. O Flamengo está atrás agora do goleiro Rossi. Agora, em janeiro, deve até talvez formalizar já um pré-contrato com ele. Ele é do Boca, ele está nessa situação, só que o contrato dele não acaba em dezembro, acaba no meio do ano. Então vai procurar o Boca e ver se o Boca faz um acordo para liberar o jogador mais cedo, dar lá um caraminguá para o time argentino, faz algum acerto, para que ele possa ir para o Flamengo já no começo do ano. E está esperando uma definição do Gerson, que tem um impasse porque o Olympique de Marseille quer vender 100% dos direitos e o Flamengo quer que o Olympique fique com 20%. Esses 20% elevam o valor a um patamar que o clube não se dispõe a pagar. Essa é a realidade do Flamengo. Agora, fora isso, eu não vejo a menor chance do Flamengo ir atrás do Dudu hoje, tudo. Agora, ninguém nega por quê? Aí que eu falo, a Guerra Fria. Você deixa fomentar, o que eu estou fazendo aqui agora. Aí, nossa, o torcedor fica preocupado, fica essa coisa. Mas eu não acredito realmente que faça nenhuma investida nesse momento. Num outro momento, o jogador ficando livre, podemos fazer um pré-contrato, aí pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, pode ser qualquer um. Né? Pode ser o Grêmio, onde ele já jogou. Aí é outra situação. Hoje ele tem 1 ano e alguns dias de contrato. É muito tempo, né? Essa situação do Dudu é curiosa e engraçada, né? Porque, como disse o Mauro, se chegar no meio do ano, o Palmeiras não chegar a um acordo com o Dudu, não só o Flamengo, né? Corinthians, São Paulo, todo mundo vai se interessar, né? De alguma forma vai monitorar essa situação do Dudu. Mas agora, para esse momento, né? Contratar o Dudu para o começo da temporada, aí não dá. Né? Vai aguardar o desfecho dessa história. Seria para o ano de 2024. Porque se ele faz um pré-contrato no meio do ano, ele só vai jogar nesse novo clube eventual, imaginário, exato, em 2024. É muito longe, está muito distante, não tem sentido. O Flamengo que já chegou a um entendimento, né, com o goleiro Hugo, o seu staff, de que o goleiro precisa sim de novos ares em 2023. Mas a primeira proposta oficial da atual janela foi recusada. O comando do futebol disse não aos japoneses do Viseu Kobe, né, o goleiro Hugo. O clube asiático queria o atleta de 23 anos por uma temporada, com a opção de compra ao fim do contrato, mas o Flamengo entende que o Hugo é goleiro de Europa e com potencial para jogar a UEFA Champions League. Sob essa ótica, rechaçou a oferta nos últimos dias. É uma boa ideia o Flamengo, Pilhado, ficar recusando propostas assim pelo Hugo? O que você acha? Pedro, pode ser uma boa ideia porque o Flamengo não tem pressa de ganhar dinheiro, né? O Flamengo não tem pressa de ganhar dinheiro. É o tipo do clube que teve mais de 1 bilhão de faturamento no ano passado. E a gente sempre fala o quão importante é o clube viver uma situação como essa. Está equilibrado financeiramente, ele não precisa fazer uma negociação às pressas. Claro, eu também não acho que o Hugo, pelas atuações que teve nos últimos anos, eu nem digo últimos meses, eu não acho que vai vir uma proposta de um grande clube europeu. Longe disso. Já chegou até a ser sondado pelo Ajax, o Ajax tinha interesse. Duvido que o Ajax tenha interesse hoje no Hugo, né? Pelo rendimento dele nos últimos jogos, nos últimos anos, é muito irregular, psicologicamente muito abalado, erra muito, falhas muitas vezes grosseiras, decisivas, diga-se de passagem. Então, também não é o Flamengo achar que vai negociar o Hugo por uma fortuna por algum clube de repercussão na Europa. Agora, se o Flamengo quer esperar um clube mediano da Europa, talvez até um clube japonês ou do Oriente Médio que pague mais pelo Hugo, aí eu acho mais viável. Porque pelo que o Hugo vem jogando, não vai ter proposta de clube europeu de dimensão internacional por um goleiro que falha em quase todos os jogos que ele atua. Né? Também as pessoas não são bobas. Tem scout, um empresário antes dele contratar, um clube antes dele contratar alguém, ele pede para o empresário, me dá um scout desse goleiro. Eu vou rever os últimos jogos dele. Ninguém vai ser maluco de contratar o Hugo por uma alta quantia, por um alto valor financeiro, pelo que ele vem atuando.
e até pelos scouts que você vai ter dele. Agora, o Flamengo não tem pressa. O Flamengo pode ter essa proposta na mão e aguardar por outras. Eu acho que não por ser Europa, goleiro de nível europeu, Champions League, pode ser se um dia ele evoluir, porque hoje ele está longe de nível de Champions League, na minha opinião. Está longe, está muito longe. Falha muito. E são falhas das mais diversas. São vários fundamentos que ele erra muito. Erra na saída com os pés, erra na saída do gol, rebate bola pra caramba pro meio da área. O Hugo tem várias falhas técnicas e falhas, inclusive, de habilidade, na minha opinião, como goleiro. O que é uma surpresa, porque ele, nas categorias de base, era tido como uma grande promessa. Chegou a ser comparado até ao Dida, pela frieza em alguns momentos. E o Hugo, realmente, entre os profissionais, foi muito mal. Eu discordo. Acho que o Flamengo não vai negociar o Hugo com um clube de Champions League. Talvez um clube da primeira fase, né, de Champions League, mas que seja um clube mediano para baixo da Europa. Porque nenhum clube é bobo de contratar um goleiro que falha em quase todos os jogos que ele atua. Você tem scout, você tem vídeos, e o Flamengo ele tem que negociar o Hugo. Se tiver só essa proposta, até o final da janela, aí, para mim, pode vender. Porque o Hugo não vai render no Flamengo. Já está nítido isso, já é, inclusive, psicológico. O cara sente muito essa pressão da torcida, inclusive. Foram muitas falhas, foram falhas, inclusive, decisivas para títulos, como o da Copa do Brasil contra o São Paulo, na fase final. Então, eu acho que o Flamengo precisa negociar, mas está certo em não fechar agora, porque ele tem dinheiro, ele não precisa de dinheiro. Vamos esperar outras propostas e aí a gente vende pelo valor mais alto que chegar. Não tem o desespero que outros clubes do Brasil hoje têm de entrar dinheiro no caixa, porque tem dívidas, porque tem toda uma crise para gerenciar. E aí, Mauro, você concorda com essa avaliação de que o Hugo é um goleiro de Europa? Isso é o quê? Um show de humor? Né? De onde saiu isso? Né? Só se fosse de time ruim, né? De time pequeno. O Hugo é um goleiro que não tem condição de jogar no Flamengo. Ele, obviamente, não tem condição de jogar na Europa num time de porte. É um goleiro cheio de defeitos. O Pilhado falou de algumas questões aí técnicas. Então, um jogador que não tem condição. O que o Flamengo fizer com ele, ele tem que trabalhar em outro clube, tentar corrigir os defeitos. É muito jovem para se transformar, não para voltar a ser, que ele não é, para se transformar num goleiro de um bom nível. Como ele é muito novo, se ele trabalhar, ele pode até corrigir. Não duvido disso. Mas, nesse momento, ele não tem a menor condição. Menor condição. Se ele não pode jogar no Flamengo, ele não pode jogar na Europa num time bom. Jogar num time pequeno. Time pequeno pode ser, time pequeno de Portugal, time do Japão. Pode ser que ele consiga até se recuperar. A preocupação do Flamengo é ter um outro goleiro que possa competir com o Santos, né? Que possa brigar pela posição, que possa revezar com ele. Por isso eles querem o Rossi, que também é um goleiro que muita gente na Argentina questiona tecnicamente, pegador de pênalti e tal, mas que não sai bem no gol e tal. Os colegas lá, muita gente não morre de amores. É um cara experiente, muito querido da torcida do River. Eu acho que tem um pouco também aí de fetiche, né? Pô, vou tirar o goleiro do River Plate, do River, não, do Boca. Vou tirar o goleiro do Boca, né? Tem isso também, isso, vaidade, né? Do dirigente, do clube, de pegar um goleiro de um outro clube importante aqui da América do Sul, né? Mais conhecido mundialmente do que todos os brasileiros, diga-se de passagem, o Boca Juniors. Então, isso me irrita. Isso é um fato, né? Eu estava andando lá pelo Catar, lá numa de umas lojas lá, né? Aí tinha uma loja, tinha várias camisas piratas, assim, tudo quanto era time de seleção. Aí eu parei uma hora e tinha lá, até de criança tinha, camisa, calção, meião do Boca. Só do Boca. Eu olhei, procurei, nenhum time brasileiro, nem de time argentino tinha. Do Boca, eu falei, por que tem do Boca? Porque o Boca faz há décadas um trabalho muito mais bem feito de prospecção do seu nome, da sua marca, que os clubes brasileiros não fazem. Não tem condição de viajar também, que a CBF não dá calendário nenhum. Mas eles trabalham bem isso aí é inegável. Então o Boca é muito conhecido. Então tem essa vaidade, eu tirar o goleiro do Boca, né? Claro. Mas é um goleiro, bom goleiro. Acho que um cara que pode não ser um goleiro perfeito, mas é um bom goleiro. Melhor que o Hugo, evidentemente. Né? O Hugo não tem condição. Agora, essa avaliação aí de Hugo ser o goleiro europeu, isso não pode ser sério. Se o Centro de Inteligência do Flamengo fala isso, pergunta quem é o cara, porque, pô, isso é um gênio, né? Faça meu favor. Eu queria só fazer uma observação. O Asmar falou do conforto financeiro do Flamengo, que é verdade, né? Tem uma grana boa aí, já tem algum tempo, está com tudo ajustado. A gente brinca, né? Um dos ricões, ou o ricão do futebol brasileiro. Enfim, tudo isso é verdade. Mas também não pode ficar segurando
jogador que não tem mais o que dar, pelo menos para o Flamengo. Então, tem que fazer esse charminho todo, não aceitar, mas ao mesmo tempo não afastar de vez a possibilidade de vender para o mesmo interessado, né? Ficar esperando o momento, bom, a partir da semana que vem o cara vai desistir. Então nós vamos fechar esse negócio porque não apareceu muita gente, possivelmente não vai aparecer muita gente. Então, é só isso. Eu acho que, mesmo tendo esse conforto financeiro, tem que ficar atento para vender aqueles que já não têm mais nada para dar, né? É uma boa condução de gestão também pensar dessa maneira. Não tentar voos mais altos, fazer com que os olhos cresçam muito, porque não vai surgir muita proposta. Eu nem sei qual é o valor que ofereceram, mas qualquer que seja o valor, não vai aparecer nenhuma proposta, poxa, muito melhor. Então, eu acho que se tiver que vender o Hugo, que seja feliz, que cresça numa outra agremiação, num outro clube, e isso também é boa gestão. Vender na hora certa, mesmo não precisando de grana, vender na hora certa é uma boa ação de um gestor. Ô Vampeta, é uma boa ideia o Flamengo ficar recusando essas propostas pelo Hugo? A oferta foi de um time japonês, né, do futebol japonês. É muita especulação, né, Pedro? Aí tem, né, às vezes até o próprio clube mesmo utiliza o próprio empresário do atleta, arruma um clube para ele, para a gente vender, né? O Mauro falou aí que tá para chegar, né? Tá tentando o goleiro lá do Boca. E aí vai ter que sair alguém, né? Senão fica todo mundo encalhado lá. Tem goleiros da base também, que sonham em subir. Vai ter a Copa São Paulo aí. A gente vê aí os times grandes do Brasil, tudo jogando aí. Copa do Brasil, Sub-20, Campeonato Brasileiro, Libertadores, tem tudo, né? Todas essas categorias aí. Hoje os jogos são tudo ao vivo na TV. Passa aí os campeonatos, né? Então, os meninos sonham também em estar subindo, né? Mas é bom você ter um goleiro de segurança, porque pode machucar. A gente viu aí o Palmeiras, quando perdia o seu goleiro titular, que foi a Copa do Mundo, o Everton, o Lomba dava conta do recado, né? Porque é muitos jogos também, pode ter lesão. Chama a Lívia ao vivo aqui no programa. Ninguém tá escutando, não. Tico, meteu a aliança e ele mostrou pra ninguém, né? Porque você não gritou na hora. Lívia, traz o quê? Traz o açaí que deu meio-dia. Nunca comeu um baião de 2 aí, ó. Você vai comer um peru no Natal? É o quê? Eu pedi pra fechar a porta, mas o áudio tava aberto. Já pensou se você falou outra coisa, Tico? Meio-dia? Vai dar 1 hora. Mas se chegar uma proposta boa, acho que vem. Hã? Pode continuar, desculpa, velho Ivan. Já tomou seu açaí, né? Com granola e banana. Né? Eu me perco nas palavras, daqui a pouco eu já vou falar outra coisa aí de relacionamento. O programa tava no Hugo, mas se aparecer uma proposta boa, os caras vendem. E pra você, Bruno Prado, o que você acha? O Flamengo recusou uma oferta do futebol japonês pelo Hugo. O Hugo é um goleiro que, quando apareceu, esperava-se muito dele pela idade, potencial. Ele fez bons jogos no início, mas faz um bom tempo que ele falha demais, né? E aí já não é uma questão só de fase, né? Ele já tem algum... Ele mais erra do que acerta. Ele tem mais jogos ruins do que bons. Então é difícil, né? Acho que tem a parte técnica e tem a parte emocional também. Bem no Flamengo, que ele consiga firmar ali como um goleiro jogar... colocar em algum lugar que ele jogue, aí quem sabe ele melhora, ele consegue evoluir, consegue retomar confiança, porque dificilmente ele vai conseguir se acertar e realmente ele erra muito, né? Ele erra mais do que o normal numa posição em que você não pode errar muito, né? Uma posição fatal ali, se o goleiro erra, o time vai tomar o gol, então não pode errar tanto, e o Hugo tem errado bastante. Então, o Flamengo tem o Santos, que acertou ali o goleiro titular, e está buscando outro goleiro, né? Porque fica claro que não tem a confiança nem para o Hugo ser um reserva imediato para jogar em alguns momentos em que o titular, que é o Santos, não possa atuar.